a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O salmista lida com aquilo que podemos chamar de instrumentos usados por Deus. A construção para se edificar uma casa, os trabalhadores que vão trabalhar para levantar uma casa, o sentinela, o vigia que está ali para proteger a cidade, são coisas muito importantes que não devem ser desprezadas e devem ser usadas. Mas o salmista levanta o ponto de que esses instrumentos usados por Deus, esses meios ordinários que são dados pelo Senhor para nós usarmos, eles não anulam a nossa dependência do Senhor. Nós devemos certamente usar esses meios, mas ainda assim, se o Senhor, o que depende da nossa segurança não é a quantidade de armamento que nós temos, o poderio, o quanto nós estamos vigiando, o quanto nós podemos fazer, mas o salmista está trazendo o elemento da graça, da nossa dependência, de que ainda que nós nos esforcemos, façamos de tudo que esteja ao nosso alcance, tenha um vigia, tenha um trabalho, tenha o esforço, se no final das contas o Senhor não estiver nos abençoando, Ele diz, será inútil. Aqui o esforço mais intenso, levantar de madrugada, dormir tarde, é o retrato da vida de um homem que não é tomado de preguiça, mas é um grande trabalhador. Ele trabalha para colher o fruto, para ter os bens, mas isso será inútil se ele não for agraciado pelo Senhor. E aí o retrato daquilo que é inexplicável da perspectiva do mérito, aos seus amados ele dá enquanto dormem. É a doutrina da graça de Deus. A palavra de Deus, ela não encoraja a preguiça, ela não encoraja o desleixo. Por isso esse texto aqui, ele ressalta a graça de Deus, mas não menospreza os meios ordinários. O trabalhador deve, sem dúvida, como é ensinado em 2 Tessalonicenses, como é ensinado em Provérbios, dedicar-se, fazer o seu melhor, mas não para substituir, que é o que a sociedade ela quer. O homem sem Deus, ele acha que ele pode viver pelas suas próprias forças, pelos seus próprios empenho, e juntamente com os meios ordinários nós devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para resolver os nossos problemas. Nós devemos trabalhar, devemos buscar fazer tudo aquilo que podemos fazer com as nossas próprias mãos, e no final do dia nós devemos nos colocar de joelhos e dizer, Senhor, me ajuda. O que eu posso fazer, eu faço, mas ainda assim eu me coloco de joelhos. Eu não vou para o extremo daquele negligente que acha que a oração é um instrumento dado por Deus para substituir a minha responsabilidade. Não vou também pelo outro extremo do ateu, que acha que pelo seu esforçar, o seu trabalhar, ele não precisa orar, ele não precisa depender de Deus. O salmista exalta a nossa dependência. E, de fato, meus irmãos, nós somos abençoados, nós somos agraciados com o esforço, com o trabalho, com a dedicação que nós damos, e vemos que Deus usa isso para nos abençoar. Mas no mais íntimo do nosso coração nós sabemos que o que faz a diferença mesmo é a graça de Deus. Quantas portas Ele abriu, quantas intervenções Ele fez quando nós estávamos dormindo, Como Ele nos abençoou e como Ele tem nos abençoado. Tirando a perspectiva do ímpio que acha que é só pelo seu esforço, tirando a perspectiva puramente material, a perspectiva do salmista que
Filhos é bênção. Da perspectiva materialista, filhos, eu vou perder bens. Mas aí o salmista diz, a herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre, seu galardão. Imagine você estando em um cenário de guerra, inimigos à sua frente, pronto para a batalha, e você ter apenas 2 flechas e 5 pessoas te rodeando. Que desafio! Para ilustrar como filhos é bênção, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, o local que armazenava as flechas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Diante de uma causa, os filhos seriam levantar para defender o seu pai idoso. Não deixaria aquilo que deu trabalho, aquilo que foi esforço, aquilo que na infância foi algo trabalhoso, mas agora vai ser a bênção dos filhos protegendo os seus pais. Os filhos, herança do Senhor. Que o Senhor, Deus, nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar ao Senhor e logo